perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Quer dizer, o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Tem um versículo que estarei lendo logo a seguir, sobre que o Senhor está perto dos justos e longe dos maus. Aí é que está a diferença. Vê a todos. Mas Deus não é onipresente, não está em todo lugar. Como é que Ele pode estar longe dos maus? Se Ele está em todo lugar, como é que Ele está longe? Meus queridos irmãos, de que forma pode o Senhor estar longe dos maus? O pecado afasta o ser humano de Deus. Em Isaías 59:1, nós temos um texto muito conhecido, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado seus ouvidos para que não possa ouvir. Quer dizer, o Senhor falando ali a Israel, não fiquem pensando que o Senhor perdeu a força, né? E que Ele não possa salvar, como alguns pensam, ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir. Aí o versículo 2 diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. E para ratificar aqui o que eu estou dizendo, Provérbios 15:29, o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Quer dizer, Ele ouve quem é correto. Então, o Senhor está longe dos ímpios. O verso 6 do Salmo 138 diz assim, ainda que o Senhor é excelso, Ele esteja nas alturas, atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Longe Ele está dos soberbos. Aí existe a diferença. Deus não está em todo lugar? Deus está em tudo, é presente, onipresente. Mas longe dos maus, das pessoas que praticam a iniquidade, o pecado, fazendo separação. Mas dos justos, dos que procuram uma vida reta, está perto, está próximo. Que Deus nos ajude, que possamos sempre estar perto do nosso Deus. E que nada, seja em palavras, seja em atitudes, venham impedir as nossas orações de chegar na presença de Deus. Existem orações que podem ser impedidas. E conforme já li aqui, quando o próprio Senhor falou a Israel, que o Senhor não estava ouvindo por causa do pecado deles, quer dizer, precisava um conserto, precisava ter um acerto com Deus. Queria resposta de muitas coisas, mas não queria consertar a vida. Precisa acertar a vida. Eu me lembro, eu não sei se já falei aqui, mas quando moço, fazia as coisas erradas e aí cometia determinados pecados e procurava esconder. Mas a consciência trabalhava. E trabalhava. E aí, meus queridos irmãos, na hora de orar, até o diabo botava barreira.
Porque dizia assim, ó, como é que tu vai falar com Deus se tu tá assim, assim, assim? Eu fazia acusação. E era verdade. Estava ruinzinho mesmo. E aí precisava me acertar. Eu sentia dentro de mim que aquelas orações não chegavam. Porque eu disse, não, mas eu preciso me consertar, eu preciso confessar, eu preciso... Como é que eu vou querer pedir a Deus determinadas coisas sem consertar o meu altar primeiro? Eu preciso estar com o meu altar em ordem. Eu preciso viver uma vida correta para que a minha oração possa chegar ao trono da graça. No domingo nós fizemos menção aqui sobre a lição de Daniel e falou sobre a oração. E existe as hostes infernais da maldade, os demônios, eles procuram de certa forma atrapalhar e impedir a obra de Deus, o progresso da obra de Deus, ou que Deus venha até abençoar a vida dos seus filhos, e que venha de certa forma, quem sabe, agir com que as nossas orações possam não ser atendidas, e estas hostes infernais procuram trabalhar. Mas aí eu fiz menção e volto a repetir aqui nesta noite, que nós estamos vivendo num tempo maravilhoso, que não é que nem no Antigo Testamento, porque hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos Deus na nossa vida. E meus queridos, por mais que existe uma batalha espiritual da maldade lutando contra, com que eu e você não venhamos alcançar aquilo que lutamos ou conquistamos dentro de uma vontade diretiva da parte de Deus, nós sabemos que, sobretudo, eu uso dizer que se somos fiéis, não existe demônio que vai impedir neste espaço sideral das nossas orações chegar ao trono da graça. E nem das respostas de Deus voltarem a nós ao ser respondida. Não tem demônio que vai parar. Não tem demônio que vai conseguir. Por isso que vale a pena buscar ao Senhor, estar perto do Senhor. Lutar por isto. Meus queridos irmãos, quando nós lemos Tiago no capítulo 4, o verso 8, diz-nos: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Quer dizer, e vós de duplo ânimo, né? Quer dizer aqui aqueles hipócritas, né? Aquelas pessoas que às vezes é uma fachada e, né, tem duas caras. Mas o crente salvo em Cristo Jesus, ele não anda com duas caras. Ele é uma pessoa. E uma das coisas que a gente usa dizer, e isso é um vocabulário entre nós e usamos, e a Bíblia deixa muito claro nas entrelinhas das Sagradas Escrituras, que os nossos atos, as nossas atitudes, muitas das vezes falam mais alto que palavras, e que é muito importante quando podemos ser visto como verdadeiros crentes, embora que nos dias de hoje não é muito fácil, né? Hoje em dia não está muito fácil. Existe muita gente com aparência, né? A palavra cristão, então, aí evangélico, a palavra crente, que no passado parece que só dizia quem era crente mesmo, porque era sinônimo de apedrejamento, quem dizia que era crente. Se dissesse que era crente, quando não era alguma coisa feito nesse sentido,
mais agredido com palavras e tantas coisas. Hoje até o incrédulo diz que é crente. Como pode o incrédulo dizer que é crente? Quando eu falo crente, crente em Cristo Jesus, que acredita que Jesus é Salvador da sua vida, que acredita que Jesus continua fazendo maravilhas, milagres, curando, batizando com o Espírito Santo, que Jesus não mudou, que continua sendo o mesmo, que opera maravilhas em nossos dias, continua salvando, transformando, libertando, e está em nosso meio. Então precisamos nós chegar a Ele, e Ele se chega a nós. Então, com certeza, meus irmãos, como eu posso querer que Deus se aproxime de mim se eu não me achego a Ele? Se eu não me aproximo a Ele? Se Deus está aqui, e em vez de eu me aproximar dEle, eu vou indo para trás. Eu estou me aproximando ou distanciando? Aí Deus diz assim, ó, na sua palavra, chegai-vos a Deus. Quer dizer, eu que tenho que chegar. Eu que tenho que dar a iniciativa. Eu que tenho que dar o passo. Eu que tenho que tomar a frente. Eu que tenho que tomar a decisão. Chegar a Deus. E aí diz, aí Ele se chega a você. Mas se eu não me chego a Ele, como é que Ele vai estar perto de mim? É por isso que Deus está longe de muitas pessoas, porque não se chegam. De que forma se chegar a Deus? Com coração humilde, sendo humilde, sobretudo reconhecendo os seus pecados, que o homem na sua soberba muitas das vezes não reconhece os seus pecados e acha que não é pecador. E nós estamos sujeitos a pecar, a falhar, e precisamos e carecemos da misericórdia de Deus. E a graça de Deus está aí, mas precisamos fazer a nossa parte. E sobretudo saber que quando eu dou um passo para Deus, com certeza Ele dá um na minha direção. Quando eu dou mais um passo para Deus, Ele dá mais uma na minha direção. O que quer dizer isso, meus queridos irmãos? A aproximação com Deus através de busca, de oração, de consagração, de jejum, de intensificar a minha intimidade com Deus. Cada passo que eu dou é cada busca a mais que eu estou fazendo. Cada passo que eu estou dando mais perto de Deus, mais perto Ele está chegando de mim. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O Salmo 145, 18 diz, perto está o Senhor de todos os que invocam, e de todos os que invocam em verdade. Deus não se contradiz com a sua palavra. Por mais que nós vivamos dias difíceis, meus queridos, e veja bem, a palavra de Deus nos dá recomendações para que nós sejamos sal, mas não sal insípido. É que nem esses dias foi comentado aqui, eu comentei com os obreiros, vestir a camisa, usam dizer assim, ó, vestir a camisa. Aí tem alguém que veste a camisa. Não, eu vesti a camisa, mas vestiu do avesso. Tem que vestir certo. Que às vezes até vestiu, mas vestiu do avesso. Aí não fica bom. O sal, sou sal, mas tem sabor? Só ser sal? E qual o objetivo do sal? Meus queridos irmãos, quando Jesus traz esta passagem do sal, de nós, crentes salvos em Cristo Jesus, sermos sal, sal da terra, é que porque diante de um mundo perverso e pecaminoso, a igreja está no meio deste mundo. A igreja não se ausentou deste mundo. E o sal, ele tem poder de conservação. Ele, quando ele trabalha,
ele traz o poder de conservação. Algo que poderia estar estragando, o sal vai fazer com que isto venha a conservar-se. Quer dizer, eu estando no meio de pessoas corruptas, falando no mundo em que nós vivemos, você também, porque nós vivemos, nós não vivemos isolados, nós vivemos no meio da sociedade, mas nós não deixamos o pecado entrar em nós, porque nós somos sal. Não é eles que vão contaminar nós, mas nós, através do sal, somos conservados e conservamos e aplicamos isto aos outros. Quer dizer, eles passam a sentir. Os olhos não veem, né? O sal, quando dissolvido ali na água, você não vê ele, né? Mas se você tomar água ali, você vai saber que está salgado. E o crente deve ser assim. Meus irmãos, que nós diminuímos e Cristo cresça. Que Cristo apareça na nossa vida. E que quando diz assim a própria palavra de Deus, um dos objetivos principais, se eu não me engano eu falei isso também domingo na escola dominical, o objetivo principal de Jesus Cristo sempre foi salvação de almas. Embora que a multidão o seguia, uma grande parte por causa dos milagres. Mas o objetivo de Jesus Cristo era salvar. Era salvar, transformar, libertar. Este deve ser o foco da igreja. Aleluia. Sobretudo, cada um de nós ter esta responsabilidade de levar, meus queridos irmãos, a palavra, de fazer discípulo. Quando a Bíblia diz fazer discípulo, é fazer seguidor de Jesus, não fazer discípulo meu. Tem gente que quando diz assim, fazer discípulo, eu vou fazer discípulo para mim. Aí ele faz discípulo para seguir ele. Nós devemos fazer discípulo é para seguir Jesus. Porque se fizer discípulo para seguir o Roberto, amanhã eu vou embora desta vida, desço à sepultura, o que vai ser dos discípulos? Não sou Jesus para ressuscitar? Vão ficar sem seguidor? Então nós, quando diz a palavra, fazei discípulo, fazer seguidores de Jesus. E isto é muito importante, meus irmãos, como crentes, termos esta responsabilidade diante de Deus. Aleluia. Efésios 2:13, mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Quer dizer, volto a dizer, aí é que eu digo, e vou reforçar o que já falei. Deus está em todo lugar, mas Deus está mais perto de alguns e mais longe de outros. Como está Deus com a minha vida? Como está Deus com a sua vida? Aí diz aqui, mas agora em Cristo Jesus vós, que antes estáveis longe, quer dizer, sem Deus, sem salvação, estávamos longe de Deus. Já pelo sangue de Cristo, quer dizer, reconhecemos nossas misérias, nós nos aproximamos, chegamos perto, sentimos a sua presença. Quer dizer, meus queridos irmãos, que a presença do Espírito Santo de Deus faz presente nas nossas vidas 24 horas por dia. Em todos os momentos, precisamos saber disso. Nós estamos aí, findando um ano, o Natal chegando, virada do ano, e sabemos que final de ano sempre aquelas correrias, né? Comércio, né? Muitas vendas, negócios. É bom. Agora precisamos ter um cuidado para que não percamos o objetivo principal, que quando
tem uma data, podemos dizer assim, não a data precisa do nascimento, mas uma data onde é comemorado o nascimento de Jesus Cristo, que é 25 de dezembro, não que seja essa a data que Jesus nasceu, mas que foi colocada para que se relembrasse o nascimento de Cristo. Quantos lares neste mundo se lembram desta data como uma data comemorativa, que é o nascimento de Cristo, que deveria ir em busca de algo, quem sabe, que não tem dentro de si? Tem muitas coisas, mas não tem o príncipe da paz. O maior presente para uma pessoa é a salvação da sua alma. E preservar a salvação, conservar, perseverar, obter a salvação é maravilha. Mas precisamos conservar isto, esta salvação na nossa vida. Nós vamos ter lutas, batalhas diárias, e o inimigo está aí. Mas eu e você precisamos entender que diante de todas estas adversidades, Jesus Cristo continua sendo o príncipe da paz da nossa vida. Porque quando se fala em paz, fala-se em calma, fala-se em tranquilidade. Quer dizer, se antes a nossa vida era um inferno, hoje é como um pedaço do céu. Teu lar é como que um pedaço do céu? Amém? Ou alguém diz lá que é um pedacinho do inferno? Que Deus tenha misericórdia. Eu já ouvi de pessoas dizerem, e os irmãos já ouviram testemunhos, e de testemunhos antigos, né? De filho que queria vir morar na igreja, porque quando estava na igreja era uma maravilha o pai. Chegava em casa, era uma luta, né? Às vezes era, então, por que não morar na igreja, né? Tem aquele que quando recebe a visita, se transforma, né? Tanto para o cônjuge, como para os filhos. Quem vê, que família abençoada. Mas que exemplo, mas sai dali, só falta voar a panela, que a coisa pega. Quem tem Jesus, irmãos, pode vir em visita, pode não vir. Ele tem harmonia no lar, ele tem paz no coração. Em qualquer momento, não tem coisa mais saudável na vida de uma pessoa, é a paz de Jesus no coração. Eu senti isso, e já dei muito testemunho, sobre essa paz quando eu retornei à casa do Senhor. De uma consciência de pecado que me oprimia, que o próprio corpo sentia o peso do pecado. E de que quando arrancados os pecados, removidos, perdoados, uma paz que o mundo não dá. Como a própria palavra de Deus mesmo nos fala. Meus queridos rapazes, meus queridos irmãos, João 14, 27. Deixo-vos a paz, disse Jesus, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quer dizer, o mundo não pode dar isto. Então, meus queridos irmãos, a busca pelo maior presente numa época dessa é intensificar e aumentar a nossa busca a Deus, aproximação a Deus, a nossa intimidade com Deus. Porque a paz, meus queridos irmãos,
conforme eu já falei, é um estado de harmonia. Quer dizer, você vive em harmonia com teus irmãos, você vive em harmonia com os vizinhos, você vive em harmonia com as pessoas. Esta é a paz que recebemos de quem? Do homem? Não. A paz temporária que alguém pode dar, ela pode passar, mas a que Jesus dá, se ficarmos firmes, ela é permanente. E isso é importante, meus queridos irmãos. A paz é sobretudo a ausência de conflito entre pessoas e bom entendimento. Paz, falando de paz. Não é bom viver em paz? Falando humanamente sobre a paz, já é bom. Agora você calcula a paz de Cristo, que está acima de todo entendimento que possa haver, entendimento humano. É coisa gloriosa. A paz significa liberdade de espírito. Só o Novo Testamento tem 92 vezes falando em paz. João 20:19 diz: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Quer dizer, Jesus tinha morrido. Os irmãos, pensa aquela dificuldade dos seguidores de Jesus, dos discípulos, diante da morte do mestre, da perseguição dos cristãos. A porta estava trancada. Eles estavam com medo, mas eles se reuniram. E eles estavam com porta trancada, reunidos ali, falando certamente sobre aquele dia tenebroso, aquele dia dos mais difíceis que eles passaram na vida. Amedrontados, enquanto estava Jesus do lado, parecia, está tudo bem, mas agora Jesus é morto. E aí, passou 3 dias, no terceiro dia, quando eles se reúnem, no terceiro dia, de noite, Jesus ressuscita. E quando ele ressuscita, estão eles, os discípulos reunidos. Tomé não estava ali nesse dia. E aí o que acontece, meus irmãos? Jesus chega. Mesmo com porta trancada, nada impediu que Jesus chegasse diante deles. Aleluia! E uma das coisas que Jesus, aleluia, diz: paz seja convosco. O que vocês estão aí atribulados, perturbados? Paz seja convosco, eu estou aqui. Aleluia! As marcas nas mãos. Estava ali o mestre agora ressuscitado. Quer dizer, não teve nada que pudesse impedir a presença de Jesus. Por isso que eu quero te dizer nesta noite: não existe nada nesta vida que possa impedir de você se aproximar de Deus e Deus se aproximar de você. Por mais que o diabo queira colocar trancas, mas não vai conseguir. A nossa aproximação a Deus fará com que Deus se aproxime para nós. Aleluia, aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. As horas já passam e eu já quero finalizar. Mas, meus queridos irmãos, eu poderia falar outros assuntos aqui, mas eu creio que eu vou ficar com estes. Ter Deus perto de nós é importante, é seguro. Isto é bom nós refletirmos. Eu uso também dizer, nós nos ocupamos, eu vou parar por aqui, que Deus já falou o suficiente nessa noite aqui, não é por muito falar. Tinha mais coisa aqui. Meus irmãos, às vezes nós nos ocupamos, eu falei essa semana, ou semana que passou, em alguma congregação, se eu não me engano, onde eu estive, nós nos ocupamos com tantas coisas. E Deus falou comigo,
falou ao meu coração. A nossa agenda é super cheia, muito cheia. Ontem eu cheguei, assim, minha esposa precisava ir em vários lugares. E aí hoje você